Olá pessoal, a gente está aqui chegando à reta final dessa entrevista com os candidatos à Prefeitura de Macapá. Hoje o nosso último convidado é o promotor Moisés, que é do PEN. Obrigado por estar participando dessa primeira rodada com a gente, com os candidatos. Então, como é que foi? Vocês vão sair coligados com quantos partidos? Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio, de estar aqui nesse seu site, né, contribuindo aí com os eleitores, né, para os esclarecimentos e que eles façam uma boa escolha. Nós estamos coligados com o Partido Ecológico Nacional, que é o qual eu pertenço, que eu sou filiado, na cabeça de chapa, coligado com o Partido PMN e o PTC. Nós, né, fizemos uma aliança com esses dois partidos para que a gente pudesse alavancar a nossa candidatura a prefeito, a vice-prefeita, a professora Raquel Capiberibe, uma mulher já de muitos anos de luta que entendeu e veio somar com os nossos projetos e as nossas propostas. Ela tem muita experiência na vida pública, já foi deputada federal, né, conselheira do Tribunal de Contas, também. Fala um pouco mais da sua vida. Isso, ela é uma pessoa que acho que o Amapá, né, conhece como, né, uma pessoa batalhadora, honrada, proba, e que vem já de muitos anos militando na política, foi deputada federal constituinte, né, foi conselheira de contas e num tribunal, né, que passou por momentos difíceis. Em 2000 eu já fiz uma investigação naquela época e nós, né, tivemos, né, comprovações de corrupção. Enfim, mais uma pessoa que sobreviveu a esse meio, né? Não se corrompeu, e uma pessoa que íntegra e até hoje, né, não se provou nada que possa desonrá-la como pessoa pública. Então é uma honra ter uma vice como a professora Raquel, que vai contribuir muito certamente com a administração diante da sua experiência. E por outro lado, né, muitos às vezes criticam por nós não termos feito uma coligação grande com outros partidos, para buscar principalmente tempo de televisão, que é o objetivo da maioria dos candidatos. Às vezes fazem acordos nas mesas, não pensando em resolver os problemas da sociedade, mas pensando em arrumar tempo de televisão e já lotear, né, os cargos da prefeitura e até as obras, porque também fazem acordos com partidos nesse sentido e também com empresas, para que já grupos econômicos e empresas já fiquem dentro da prefeitura, e aí por isso que acontece esses caos que a gente vê tanto na administração municipal como na administração do Estado. Ou seja, partidos que sentam à mesa para dividir o bolo do que se arrecada no Estado ou no município, e não para resolver, discutir e fazer propostas para resolver os problemas da sociedade. Falando em arrecadação, falando em bolo, a prefeitura atualmente está enfrentando um conflito com a Câmara de Vereadores de Macapá por causa de orçamento. A prefeitura diminuiu lá o repasse da Câmara em 40%, e isso causou lá um ruído lá na relação dos vereadores com a prefeitura, que os vereadores estão alegando que é preciso também cortar na carne da própria prefeitura também. Qual vai ser a sua relação, qual é o entendimento que o senhor tem a respeito desse assunto? Caso o senhor seja eleito, como é que vai ser administrado isso com a Câmara de Vereadores? Olha, eu acho que tem que ser uma relação institucional, né? Os poderes são independentes, harmônicos e independentes entre si, mas é preciso que a gente saiba realmente o que se tem que gastar com o Poder Legislativo e o que tem que se gastar com o Poder Executivo. E a melhor forma de discutir isso é o que a lei prevê, é a transparência no orçamento público. Ou seja, nós temos que discutir com a sociedade, porque uma das formas da transparência do orçamento são audiências públicas com a sociedade para mostrar o que você quer gastar. Ora, se a Câmara, dentro do seu orçamento, provar para a sociedade, diante da audiência pública que nós pretendemos fazer para discutir o orçamento com a sociedade, não essa discussão que querem dizer que discutiu, você faz uma reunião num bairro e pergunta qual a obra que é prioridade naquele bairro. Isso não é discutir orçamento. O que nós queremos é dizer, bom, a Câmara Municipal quer gastar tanto com diária, quer gastar tanto com salário do servidor, com salário de vereadores, quer gastar tanto com combustível, com veículo. Se provar que aquele dinheiro, provar para a sociedade, não para o prefeito, mas para a sociedade, que ela precisa realmente daqueles recursos, fatalmente será aprovado esses recursos dentro da disponibilidade orçamentária da arrecadação prevista para o município. Mas o senhor seria favorável, então, à redução do orçamento da Câmara, então? Eu não posso dizer que eu sou favorável, porque eu não conheço o orçamento do que efetivamente vai se gastar. Por isso que nós temos que discutir o orçamento com a sociedade. Se, numa audiência pública, a Câmara não provar para mim, prefeito, mas provar para a sociedade que ela precisa daquele gasto,
Tem que se aprovar o gasto que for aprovado. Agora, há que se ver também se o orçamento, né, se a arrecadação vai comportar aquele gasto, senão é preciso cortar, não só no orçamento do Legislativo, mas também no orçamento do Executivo. Ou seja, tem que se cortar na própria carne ou onde for preciso, para principalmente garantir o salário dos servidores públicos municipais. Não aconteceu o que está acontecendo agora. Querem culpar a crise econômica do Brasil, mas a principal crise do Amapá e de Macapá especificamente é crise de moral, é crise de você dizer a verdade para a sociedade, querer maquiar as coisas para transmitir para a sociedade que não é você que está errando, é o próprio sistema e é crise econômica. A crise econômica todos vivem. Agora, o senhor é considerado um dos candidatos mais bem preparados em qualquer pleito. O senhor já disputou vários pleitos. Para a majoritária, eu acho que talvez seja a segunda ou terceira candidatura para a majoritária, né? Não, é a primeira candidatura. Eu Primeira. candidatei que é considerado majoritário ao Senado. As outras candidaturas foi 2 a deputado federal. Pois é, o senhor é considerado um dos mais intelectuais, mais bem preparados para disputar. Mas o que está acontecendo? Assim, que as pessoas, assim, não tem tido um sucesso nas campanhas, a mensagem não está chegando corretamente para as pessoas. O que está acontecendo? Olha, na primeira eleição, foi para deputado federal, nós tivemos 5.537 votos. Por que não ganhamos a eleição? Não porque o povo não quis votar. Existe aquela questão, eu vou votar em quem vai ganhar, eu não quero perder meu voto. Eu tive 5.537 votos, impugnado pelo procurador eleitoral na época, que era um cidadão que no dia da eleição estava dando entrevista dizendo que votar no promotor Moisés era perder o voto. E nós tivemos 5.537 votos, o último da coligação foi com 8.000 votos. Então nós tivemos, se não tivesse acontecido a impugnação, nós teríamos sido vitoriosos em 2002. Nós tivemos uma outra eleição em 2006, novamente fomos impugnados pelo motivo de dizer que promotor não podia ser candidato. Então ficava aquela discussão, a sociedade, como eu disse, alguns pensam em votar só naquele que vai ganhar, e numa impugnação você perde muito votos. Já para o Senado, e aí eu já tive quase 7.000 votos, 6.900 e pouco, o último da coligação foi eleito com 10.000 votos. E chegou, agora em 2014, foi a primeira eleição que eu passei limpo, vamos dizer assim, sem nenhuma impugnação, e eu tive 50.000 votos. 50.000 votos sozinho, sem grupos políticos me apoiando, que eu estava numa coligação, mas que infelizmente eu fui abandonado pela coligação. Uma ala da coligação foi apoiar um candidato e a outra outro candidato, e eu fiquei só. E assim mesmo tive 50.000 votos. É realmente muita coisa. Agora, muita coisa. E sem gastar o que os candidatos, principalmente os vitoriosos, gastam nas eleições. É um diálogo com a sociedade de propostas. Tem chegado com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro. Agora, a gente escolheu nessa rodada de entrevistas o tema mobilidade urbana. É muito amplo, não é só asfalto, não é só transporte público. Então, qual é a proposta sua para melhorar a mobilidade urbana de Macapá? Olha, eu vejo como 3 problemas na mobilidade. A primeira é o transporte público. Como que nós vamos resolver o problema da mobilidade na questão de transporte público? Com licitação. Eu vi hoje, inclusive, um defendendo que o atual prefeito não fez licitação porque as empresas ganharam uma liminar na Justiça. Mas será que se recorreu dessa liminar? Será que buscou todos os caminhos? Porque, pelo que eu vi, foi feito um acordo no Judiciário para manter as empresas que estão aí. Dizem que foi adquiridos mais 70 ônibus, zero. A gente não vê 70 ônibus zero circulando por Macapá. Nós temos a falta de pontos de ônibus, nós temos a questão do bilhete único que nós queremos implantar, nós queremos fazer o terminal de ligação, onde você vai sair lá do Novo Horizonte e vai vir praticamente para Santana, pagando uma passagem só. Né? Lógico que você vai descer ali na divisa de Santana com Macapá, mas você vai pagar um bilhete só. Você tem que fazer o ponto de ligação. Você desce de um ônibus nesse ponto de ligação e entra para outro ônibus sem pagar outra passagem. Transporte né? público, segundo aspecto que seria... E só para concluir, nisso tudo, preço de passagem, onde você faz todo esse projeto? Na licitação. Você faz o edital de licitação e as empresas que vão concorrer já sabem qual vai ser a obrigação delas com o transporte público. Não é como é hoje. Elas fazem o que querem. E a prefeitura, que é a concedente, fica só olhando. Então, nós temos que resolver. Então, esse é um dos pontos. Licitação para o transporte público. Segundo ponto. O segundo ponto, as calçadas. Acesso a essas calçadas. Não só
para os de necessidades especiais, portadores de necessidades especiais, mas também crianças, pessoas idosas que não têm acesso. Como estimular o cidadão de Macapá a dar a sua contribuição para a calçada também? Primeiro, nós temos que fazer um trabalho educativo, né? Teve uma televisão aí recentemente que fez até na sua propaganda um trabalho de educativo com relação às calçadas, aos acessos às calçadas. Então nós temos que ter um trabalho educativo e uma parceria com a sociedade, que seja através de mutirões, né? A prefeitura entra com material. Um bairro lá, e vamos fazer esse bairro e vamos fazendo isso paulatinamente. Tem que começar. Então isso é um problema sério também de calçadas. Terceiro ponto. Né? Então nós temos que resolver essas duas questões para a gente solucionar a outra questão, que é os passeios públicos, né? Que entra calçadas. Então eu acho que esses três aspectos, a gente resolvendo isso, nós vamos estar resolvendo o grande problema de mobilidade. O passeio público está obstruído, né? Por ambulantes, por comerciantes, por lojas de acessórios de veículos. Nós temos um respeito muito grande pelos camelôs, nós já tivemos vários trabalhos em defesa desses camelôs que trabalham, mas nós precisamos regulamentar, nós precisamos que eles entendam que a calçada é para o pedestre e criarmos formas, né? Nós temos um camelódromo que vai para a terceira administração e não resolveram. E foi feito, inclusive, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e o município e até hoje não conseguiram concluir a construção do camelódromo, né? Então, é preciso ter parcerias e o entendimento da sociedade para a solução desses problemas. Candidato, obrigado por ter participado com a gente. Eu que agradeço. A gente encerra por aqui. Boa sorte, boa campanha. Muito obrigado. Até a próxima.